Tudo bem, nós estamos de volta. Se for possível abaixar um pouquinho aqui o retorno, isso, obrigado. Vamos perceber nesse exato momento, então, que nós estamos diante de uma riqueza e temos uma banca definida. Não abra mão disso, a sua banca é uma das melhores que há no Brasil, mas não no sentido de nos ajudar, né? É uma banca boa, dá a impressão de filantropia, de altruísmo, não. Não tem aí amor ao próximo. Ela é boa naquilo que faz. Então, você tem a certeza que na sua prova, vamos nos aproximar ao número de 10 questões. Nenhuma vai ser anulada. Você vai ver que o nível da prova é assim, é um nível alto, uma prova bem feita, com boa revisão. Há muita margem à dúvida? Muita margem. Esse é o mundo do concurso. Então, meu objetivo é começar a olhar para as questões de interpretação, 5 alternativas, eu tenho que ficar com as duas. E nessas duas, observar que uma delas será mais fiel ao texto. Mas não abram mão de observar a palavra inédita, o que é novo, né? Então você vai para uma situação não vivida. Por isso que a concentração, o esforço de leitura é que fará toda a diferença. O professor te convoca aqui para uma mudança de comportamento. Aluno que fica na véspera da prova, nervoso já, o aluno fala, professor, eu fico nervoso. Então, estão percebendo? É exatamente isso que impede uma boa prova nessa parte. Se na crase você consegue acertar nervoso ou não, agora você tem que respirar. Se sentiu que ainda não está no ponto certo, vai fazer outra questão. Depois você volta, cria um simbolismo para valer. Ó, essa não está respondida ainda. A interpretação de texto é um jogo diferente do jogo gramatical, não é? Vamos pegar 2 exemplos. Uma alternativa de prova que fale sobre construção e uma alternativa que fale sobre a organização, sobre o conteúdo. Vamos lá. Essa questãozinha. As obras para a melhoria das rodovias federais brasileiras viraram um jogo de faz de conta. As empresas responsáveis por elas fazem de conta que estão tocando os trabalhos e o governo finge que acredita. Já os usuários dessas vias são obrigados a enfrentar a vida real, que é feita de trechos congestionados, esburacados e índices de acidentes que aumentaram mais de 50% nos últimos 5 anos. Então, antes de ler a questão, eu peço para que vocês entendam que nós estamos diante de 2 pronomes relativos e eles estarão se referindo ao antecedente. No primeiro caso está muito simples, até pela questão da concordância feminina, ó, fica fácil entender que está retomando vida real. Agora, no trecho seguinte, ó, é feita de trechos congestionados, trechos esburacados e índices de acidentes que aumentaram mais de 50% nos últimos 5 anos. Perceba que o que pressupõe aí o aumento, né, são os índices ou os acidentes. O que aumentou mais de 50%? Os índices, os trechos, nós já sabemos que não. O sentido impede isso. Mas o que aumentou nos últimos 5 anos? Os índices ou os acidentes? Porque os dois dão nexo, os dois estão dentro do sentido. Ah, professor, os acidentes aumentaram. Mas observem que por se trabalhar com percentual, e quando nós falamos de índices, os percentuais estão sempre, né, 30%. Esse é o índice alcançado. Então, por ter na oração um percentual, a gente percebe que é mais coerente dizer que está retomando índices de acidentes, e não só acidentes. Mas eu queria que vocês percebessem que se não houvesse a palavra índices, só houvesse a palavra acidentes, ficaria, ó, e acidentes que aumentaram mais de 50%. Teria sentido, teria nexo. Mas como tem a expressão índices, ela é a mais justa para ser a referência. Ela é a mais adequada por causa da porcentagem que vem a seguir. E por isso que na questão retoma a vida real, ok, e retoma índices de acidentes, e não só acidentes. É desse jogo que você fala assim, meu senhor, não poderia ser só acidentes? Poderia.
Claro que poderia. Mas por ter a palavra índices e, na sequência, ter o percentual de 50%, é mais coerente que esse que retome índices de acidentes e não só acidentes. Isso é um jogo, gente, que eu tenho que sentir, né? Que seria possível retomar tanto um quanto o outro, mas seria mais coerente retomar índices de acidentes. A questão está perfeita, está corretíssima. Seguindo, vamos lá. Em 2007, o governo licitou um pacote que incluiu a Regis Bittencourt, principal corredor entre São Paulo e o sul do país, a Fernão Dias, que une a capital paulista mineira, e outras 5 rodovias importantes do sul e do sudeste do país. Com a Dutra, elas formam o cerne da malha rodoviária nacional. Depreende-se da leitura do texto que a Dutra, apesar de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha rodoviária nacional, não faz parte do grupo das rodovias licitadas pelo governo. E aí, gente, o que vocês acham? Depreende-se da leitura do texto que a Dutra, apesar de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha rodoviária nacional, a Dutra não faz parte do grupo das rodovias licitadas pelo governo. Dá uma vontade louca de falar que está errada, mas é o seguinte, olha lá. As rodovias licitadas são a Regis Bittencourt, a Fernão Dias e as 5 outras rodovias, tá bem? Importantes do sul e do sudeste do país. Daí tem um ponto final. E esse ponto final cria um rompimento. Daí entra, enfim, a Dutra. E essa Dutra pertence ao segundo trecho, não ao primeiro. Se ali, depois de país, tivesse uma vírgula, ou se a Dutra tivesse lá no começo, é uma coisa. Mas está depois do ponto final. Então, a Dutra, com as outras 5, tá bem? A Dutra, mais as 5, as outras 7 rodovias, Então, são as 5, mais a Fernão, mais a Regi. Com a Dutra, as 7 rodovias licitadas formam o cerne da malha rodoviária. Então, você percebe que a Dutra entra apenas para compor o cerne da malha rodoviária. Nada além disso. Com a Dutra, essas 7 rodovias licitadas formam o cerne da malha rodoviária nacional. Então, depreende-se da leitura do texto que a Dutra, apesar de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha rodoviária nacional, não faz parte do grupo das rodovias licitadas pelo governo. Perfeito. Na prova alternativa correta. E se você disser que mora na Dutra, que a Dutra está licitada, a banca te esfrega isso aqui na cara. Ela não está se reportando ao que é o mundo, ao que é o contexto, e sim ao que o texto traz. Olha que loucura isso, gente. A pessoa mora na Dutra, a Dutra está lá licitada, é outra empresa. Mas não, o texto não traz isso aí. O texto traz a Dutra na hora em que ela compõe o cerne. Então a banca é oportunista. Na leitura do texto, há N possibilidades de compor a questão de interpretação, mas há alguns lugares mais interessantes com o outro. Esse momento do ponto final e com a Dutra, uma tão importante rodovia nacional, como que ela não foi licitada? É aí que a sua memória atropela aquilo que está no texto e fala, é óbvio que ela faz parte das rodovias licitadas. E a banca nos esfrega. Não, mas falei da leitura do texto. Da leitura do texto você não consegue. Porque lá no texto só se coloca 7 rodovias licitadas. Tá bem? É isso que você tem que começar a entender. Essa questão traz objetividade? Traz. Mas a forma como a banca escreve, o emaranhado que eu tenho que decifrar na questão, me traz a percepção que não é a interpretação do texto, e sim a interpretação da questão que fará toda a diferença. Isso não é só uma percepção, é a mais clara realidade. O segredo está na boa leitura da interpretação. É a partir daí que você vai redimensionar o que se deve colher no texto,
O que eu preciso reler ali no enunciado que eu não li o suficiente? O problema está na questão, não está no texto. Leia melhor a questão, seja malicioso, tá bom? E assim resumimos. Esse mundo do concurso público, a banca diante de um texto, a banca produzindo questão, o que está diante dela? Vamos à lousa para esse quadro final. Vamos lá. Perceba que a banca tem esses dois movimentos. Lendo o texto, produz as questões. Do texto, ela já abre mão do contexto. Mas ela percebe que no texto há informações postas e pressupostas, né? Há informações explícitas e implícitas, que o texto o tempo todo está retomando e progredindo. Que uma oração se vincula a outra, portanto a conexão é permanente. Que toda palavra pode ter sinônimos e antônimos, e que no português você olha para uma palavra e ela pode estar sendo usada no sentido literal, que é o sentido do dicionário, o sentido denotativo, ou ela pode estar numa linguagem figurada, no sentido conotativo. E aí as questões começam a migrar da memória de quem as produz para o papel, sem nunca perder a objetividade. Mas quando você falar de interpretação de texto pura, não é questão sobre construção, não é sobre sinônimo, não é sobre a linguagem ser figurada ou litoral. A interpretação de texto pura é embasada na paráfrase. A palavra, né, a paráfrase significa a reconstrução das ideias postas e pressupostas que estavam no texto. Tá legal? Por isso que a gente tem alguns lugarzinhos marcados, né? Questões sobre retomada, ok? As paráfrases que vão formar 2 ou 3 questões a cada texto, dependendo do texto. Questãozinha sobre sinônimo, que não tem como se estudar a não ser resolvendo questão. Conexão, que é a coisa mais clássica. Dá até para dizer que vai ser a questão 4. Uma pergunta sobre conjunção, né? E aí aquela questão que envolve o tipo de linguagem usada, se é uma palavra no seu sentido literal, figurado e assim por diante. Então são alguns lugares que a banca olha no texto para produzir as suas questões. Tá legal? Então eu queria que agora vocês percebessem, por meio da exemplificação que nós vamos trabalhar, uma questão que mostra isso, né? Como que essa paráfrase vai sendo reconstruída. Tá bem? Como que a paráfrase movimenta a interpretação de texto. E aí você percebe, gente, se é reconstrução das ideias que estão no texto, a banca rediz, reconstrói, fala de novo o que estava no texto. Isso não tem nada de interpretação. Interpretação é esclarecer, é revelar, né? Não é redizer o que estava no texto, não é dizer de uma outra forma, e geralmente de uma forma mais confusa, de uma forma mais indutora a erro. Sacaram? Leio o texto e entendo. Leio a questão, não entendo. É óbvio, é a banca agindo no mundo do concurso público, da interpretação de texto para concurso público. Vamos à lousa, então, para observar um exemplo de como a banca trabalha. Vamos dizer assim, ó, qual é a matéria-prima com a qual a banca vive? Vamos lá. Acompanhe comigo. A crise financeira mundial, desencadeada no último trimestre de 2008 e que se estendeu ao ano seguinte, contribuiu muito para uma forte mudança no cenário econômico. As incertezas sobre a recuperação rápida dos países europeus e dos Estados Unidos da América, até então considerados seguros para a maioria dos investidores, provocaram forte redirecionamento do capital estrangeiro rumo aos países emergentes. Em meio à turbulência financeira, essas nações também ganharam voz e importância no contexto geopolítico que culminou com a ascensão do G20, grupo que reúne as 19 mais importantes economias do planeta e a União Europeia, ao topo da liderança do debate global. Criado na década de 90 do século passado,
O bloco, inicialmente de natureza comercial, tornou-se a expressão do atual e do futuro pensamento mundial. Estimativas feitas pelo Instituto de Finanças Internacionais confirmam esse movimento. A organização que reúne os maiores bancos do mundo calcula que os países emergentes tenham recebido 825 bilhões em 2010, ou seja, 42% a mais que os 581 bilhões do ano anterior. China e Brasil lideram o ranking desses investimentos. O fato de os emergentes se expandirem em um ritmo bem mais acelerado que o das economias mais ricas é o principal atrativo para os investimentos estrangeiros. Segundo o IFE, essa propensão tenderá à aceleração nos próximos anos, quando os emergentes assumirão definitivamente o papel de protagonistas do mundo. Tá legal? Apenas breves comentários sobre o texto. Tá legal? O professor leu em voz alta. Na prova você não vai fazer isso. Ler em voz alta é não se colocar na condição de intérprete. Para interpretar tem que ler em silêncio. Quando você fala junto, você não consegue ter um controle. Mesmo assim, você se esforçou, foi lá, leu tal, mas percebam que ler melhor a introdução é muito importante, porque ali está o tema a ser desenvolvido, né? Fala sobre a crise financeira mundial, ocorrida em 2008, e o redirecionamento. Dinheiro que ia para economias fortes e seguras até então, se redirecionam para os países emergentes. Ler bem a introdução é importante. Então a gente percebe que a autora vem nos demonstrando isso, essa mudança de direção, né? Ela fala sobre a ascensão dos países emergentes no contexto, né, do G20, o deslocamento financeiro que houve, então há um poder, né, e há também uma questão de número, de valor. O dinheiro que vai para os países emergentes é enorme. E daí, concluindo, se justifica o porquê a aceleração dessas economias emergentes é assustadora. São países em franco crescimento. E isso pressupõe, então, mais lucratividade. O que conduz a autora do texto a projetar esses países emergentes como futuros protagonistas do mundo. Está aí a conclusão. Então, nós temos uma introdução, um desenvolvimento falando da ascensão dos países emergentes e do volume de dinheiro que migra para lá, e, na conclusão, o porquê desse deslocamento financeiro e a projeção que ela faz do protagonismo, mudando o cenário mundial, né? Dessas economias antigas e fortes para países emergentes também. Ok? Vamos então agora à questão. Vamos lá, acompanhe comigo a questãozinha. Número 7, letra A. Infere-se do texto que os países que se mantiveram no G20 após a crise de 2008 foram por ela menos afetados, uma vez que conseguiram manter suas economias fortes? Depende. O que é o G20? Se você confiar na sua memória, você corre um grande risco. O mínimo que você tem que fazer é voltar. Não há outra coisa. Olha aí, ó. Grupo que reúne as 19 mais importantes economias do planeta e a União Europeia. Esse União Europeia, você tinha que vincular a isso aqui. Tá bem? Que as incertezas sobre a recuperação. Isso é interpretação de texto, gente. Se vai recuperar porque não está bem. Se vai redirecionar porque estava indo para um lugar, vai para outro. Isso é interpretação de texto. Então tem que entender que a União Europeia está dentro do G20. E que os países europeus, não tiveram uma recuperação rápida. Por isso que o dinheiro migrou, né? Foi redirecionado. Então, entre os países que sofreram, fazem parte negativa dessa mudança, estão os Estados Unidos da América e os países europeus. Então, voltando para a questãozinha, quando ela diz assim, ó, infere-se do texto que os países que se mantiveram no G20 após a crise de 2018 foram por ela menos afetados,
uma vez conseguiram manter suas economias fortes, está errado. Porque lá no texto é escrito que entre os países a União Europeia estava lá. E a União Europeia estando lá, os países europeus estão lá. Eu tinha que vincular. E no trecho anterior, países europeus estão completamente, problemáticos ali na situação. Mas se eu não soubesse que era o G20, se eu imaginasse que o G20 fosse só os países emergentes, como dá a impressão no texto, eu leria isso aí completamente errado. Se eu entender o G20 apenas como os países, que são os emergentes, essa alternativa estaria brilhante, maravilhosa, dá vontade de casar. Mas estão ali, União Europeia, e apesar de no texto não estar escrito, os Estados Unidos também fazem parte do G20. Então não tem jeito, essa alternativa mostra que estão dentro do G20 os protagonistas que receberam muito dinheiro e as economias que estão balançadas. União Europeia e Estados Unidos. Tá legal? Letra B. Afirma-se no texto que na década de 90 do século XX, quando foi criado, o G20 não era constituído necessariamente por países com representatividade econômica, mas que essa situação se alterou ao longo dos anos e que hoje o grupo é referência mundial em assuntos econômicos. O que vocês acharam aí? Boa, mais ou menos. É nesse exato momento que eu queria que vocês entendessem que essa é uma questão que ou você volta no texto ou você é engolido pela questão. Se nós nos remetemos ao G20, países que, por exemplo, o Brasil, você fala, G20, o Brasil está lá dentro do G20. Pelo texto você deduz isso, que o G20 tem a China, tem o Brasil. O que era o Brasil há poucos anos, gente? Você não vai lembrar que você é muito novo, mas eu, por exemplo, vivi numa época em que o país era chamado de terceiro mundo. Era terrível. Pelo menos agora, emergente, o adjetivo é um pouquinho mais. Mas terceiro mundo era triste demais, gente. Sacaram? O terceiro mundo é porque está lá no fim das coisas. E daí a gente tem todo um país que devia muito para o FMI, havia troca de moedas constantes, havia crises, o mundo espirrava, aqui a gente ficava com uma doença gravíssima. Não podia dar uma chacoalhadinha, um mundo que o Brasil tem uma economia precária. Tá bem? Então vamos voltar para ler a questãozinha. Venham comigo. Ó. O G20 não era constituído necessariamente por países com representatividade econômica? Sim. Se a gente tomar o Brasil como referência, não há dúvida. O Brasil não tinha representatividade econômica. Eu leio na questão da letra B, na alternativa B, uma informação verdadeira. Só que quando eu vou para a questão, para o texto, eu leio isso aqui, ó. Criado na década de 90 do século passado, o bloco, inicialmente, de natureza comercial. Tá bem? Voltem para a questão. Afirma-se no texto que na década de 90 do século XX, quando foi criado, o G20 não era constituído por países com representatividade. Não está. Você pode procurar no texto inteirinho. Essa informação não consta no texto. Ocorre uma extrapolação. O que há, repito, é inicialmente uma relação comercial entre os países. E aqui tem razão, ó. E que hoje o grupo é referência mundial em assuntos econômicos. Sim. Sacaram uma das estratégias tão triviais para nos confundir? Você já fez uma, essa é a segunda que você faz. É muito legal entender isso daí. Que a banca escreve uma verdade histórica, uma verdade que está dentro de nós, uma verdade que eu conheço, você conhece, é a história do Brasil, mas que o texto não traz. E olhem que a banca, vamos à luz de novo, ó, a banca se protege de qualquer recurso dizendo isso aqui, ó. Ela está trabalhando com o posto. Ela está trabalhando com o explícito. Ela não está dizendo, infere-se do texto. Mesmo com infere-se, essa estaria errada. Mas se ela escreveu ali na cabeça da questão, afirma-se no texto, aí ela lava as mãos e fala, meu querido, jamais se afirmou no texto que o G20 não era constituído por países com representatividade econômica.
Jamais se afirmou isso no texto. Então, entre aquilo que está no texto e o que a letra B traz, entenda a letra B, a alternativa erradíssima. Tá bom? Vamos à letra C. Subentende-se das informações do texto que no período pós-crise econômica, o lucro obtido com os investimentos feitos nos países emergentes tem sido mais compensador que o do capital investido em países mais bem estabelecidos economicamente. Gente do céu, isso dá um arrepio, né? O lucro obtido com os investimentos feitos nos países emergentes tem sido mais compensador. Professor, se isso não é extrapolação, o que será? Vamos ler aqui esse trechinho final para você perceber. Ó. O fato de os emergentes se expandirem em um ritmo bem mais acelerado que o das economias mais fortes, que as economias mais ricas, é o principal atrativo para os investimentos estrangeiros. Agora digam para mim, por que os investimentos estrangeiros procuram essas economias, né, esses emergentes, que se expandem em um ritmo bem acelerado? Por que eles procuram? Porque se pega o dinheiro, o capital, e se investe em países que estão em um ritmo acelerado de crescimento. Respondam: filantropia, altruísmo, amor ao próximo ou lucro? E se você responder qualquer uma das três anteriores, você está no mundo da lua. A única palavra que responde esse dinheiro, tanto que se ocorrer uma crise no Brasil, entrar ali alguém muito louco, o dinheiro vai embora na mesma hora. É isso que a gente percebe, né? Que a palavra lucro é a única que responde esse redirecionamento. Tirei de economias que transpiram insegurança e invisto em economias que estão lá em cima. Isso é legal entender, gente. E aí o álibi da banca se completa. Vem aqui comigo, ó. Além da palavra lucro estar ali subjacente, a banca é honesta. Olha o que ela diz, ó. Olha o que está em jogo agora, gente. Subentende-se, ou seja, busca-se o pressuposto, busca-se o implícito do texto. E o que é lucro ali é calculável, é deduzível. E a banca lava as mãos. A hora que você fala assim, mas não está lá no texto escrito, eu sei disso. Por isso que eu até coloquei um subentende-se. Se você nunca reparou esses verbos que estão enunciados e também em algumas alternativas, comece a reparar que a banca sinaliza e se protege por meio deles. Na prova, essa era a alternativa correta. E que questão boa, que questão educativa, que questão ilustrativa para nós. Tá bom? Vamos à letra D, que está errada. Vamos lá. Letra D. Comparativamente ao ano 2009, Brasil e China juntos receberam 42% a mais de investimentos estrangeiros no ano 2010. Está errado. Né? Aqui não é Brasil e China, e sim os países emergentes. Aí bastaria voltar no texto e ler. Tá bem? Bastaria voltar no texto e ler o que o texto diz. Ó. A organização que reúne os maiores bancos do mundo calcula que os países emergentes tenham recebido 825 bilhões em 2010, ou seja, 42% a mais que os 581 bilhões do ano anterior. Os países emergentes. China e Brasil liberam um ranking desses investimentos. Então, ir lá na questão e colher a informação errada, voltar no texto e observar, aí sim você está percebendo o que é verificação, o que é ler, o que está explícito no texto. Por isso que a letra D é tão simples, porque eu volto no texto e vejo que Brasil e China são apenas os líderes dos 42%. Os 42% ocupam a totalidade dos países emergentes. Isso está posto, está explícito. O erro é muito visível, né? E, por fim, na letra E, vamos lá? Na letra E, aparece o seguinte.
A expressão essas nações faz referência aos termos países europeus e Estados Unidos da América. Então, na prova, você fez o que nós estamos fazendo aqui, ó. Tá bem? Na prova, infelizmente, você teve que voltar e voltar. Tá legal? Vamos ler daqui, ó. As incertezas provocaram forte redirecionamento do capital estrangeiro rumo aos países emergentes. Em meio à turbulência financeira, essas nações também, você tem que inferir, você tem que ler o pressuposto, também ganharam voz e importância. Então, além do redirecionamento do capital estrangeiro, né, do investimento estrangeiro, essas nações, olha também como parte decisiva da interpretação de texto. Aqui eu tenho que inferir que esse também que inclui voz e importância se soma ao redirecionamento do capital. Essas nações, portanto, só podem ser os países emergentes, que não tinham voz, que não tinham importância no contexto geopolítico. União Europeia, Estados Unidos, eles eram seguros, eram os lugares fortes. Os que não tinham, e agora têm, são os países emergentes. Por isso, ó, voltando lá, notem que na letra E, errado, essas nações se refere aos países emergentes, e aí você percebe, né? Uma questão em que 4 alternativas parafraseiam o texto. Você fala assim, professor, do que uma banca vive? Né? O que uma banca vive? Então, percebam que é interessante você atentar que são 4 paráfrases. As 4 primeiras alternativas são paráfrases do texto original. E, observem, a letra E é algo que será presente na sua prova. É a hora da retomada. Só que a retomada na prova traz sempre esse índice de certa margem à confusão. Você tem a palavra que está retomando, uma hora que você volta na área da retomada, tem 1, 2, 3 palavras ali te atrapalhando. E se a banca está perguntando, é porque há uma objetividade que você tem que enxergar. Se uma palavra está retomando ou está retomando uma coisa ou outra, não dá para, né, perceber isso de uma maneira diferente do que aquela que será a necessária. Por isso que há uma objetividade, alcance essa objetividade. Notem que, nesse momento, a banca produz um modelo de questão que você tem que estar ligado. Esse é um lugar da interpretação. Retomada que tem confusão é questão de concurso. E o resto vocês viram como a banca trabalhou bem para parafrasear. Usou conhecimento de mundo, usou verbinhos ali introdutórios, afirma-se, subentende-se, né? Usou detalhes que poderiam produzir confusão entre países emergentes, Brasil e China, e aí que está percebendo que a banca vive da nossa distração, pressa e confusão. Quer inverter o jogo da interpretação? Inverta o seu comportamento diante dessa. Não é para resolver com pressa. Tá legal? Então, por isso que alguma questão vai ter que ser mais dinâmica, mais rápida, para que a interpretação ganhe tempo. Tá bom? Eu, na prova, tenho muito medo de questões de interpretação por causa do relógio. Mas como são poucas questões de português, você tem que administrar isso daí. Se fosse uma prova de 30 questões de português, eu diria assim, ó, calma na interpretação, não perca o tempo na interpretação, cuidado. A interpretação está na prova para te desequilibrar. Mas como são poucas provas de português e, por tabela, poucas de interpretação, você vai administrar o tempo. O tempo é muito importante na prova como um todo. Tá legal? Mas estão percebendo? O grande inimigo da interpretação é o nosso modo de agir, nosso modo de ler, o nosso comportamento. Tá bom? Vamos à lousa para dar, então, a abertura àquilo que é fundamental no mundo do concurso público. Professor, eu vou estudar a interpretação de texto. O que eu tenho que estudar? Os locais da interpretação, que vão desde a parte mais simples, menor, até as partes mais complexas, mais ricas.
É nesse exato momento que a gente começa, então, a falar do vocabulário, né? Pode ser uma questão de sinônimo, de sinônimo, de antônimo, sentido do dicionário, ou seja, o sentido literal, o sentido figurado ou conotativo. É aí que você tem que entrar no mundo da palavra, tá bem? Vamos ler o texto e resolver uma questão, uma clássica questão da Carlos Chagas. Vamos lá. A navegação fazia-se comumente das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, quando as canoas embicavam pelos barrancos e eram presas a troncos de árvores com auxílio de cordas ou cipós. Os densos nevoeiros que se acumulam sobre os rios durante a tarde e pela manhã, às vezes até ao meio-dia, impediam que se prolongasse o horário das viagens. Antes do pôr do sol, costumavam os homens arranchar-se e cuidar da ceia, que constava principalmente de feijão com toucinho, além da indefectível farinha, e algum pescado ou caça apanhados pelo caminho. Quando a bordo e por não poderem acender fogo, os viajantes tinham de contentar-se geralmente com feijão frio, feito de véspera. De qualquer modo, era esse alimento tido em grande conta nas expedições, passando por extremamente substancial e saudável. Um dos motivos para tal preferência vinha, sem dúvida, da grande abundância de feijão nos povoados, durante as ocasiões em que costumavam sair as frotas destinadas ao Cuiabá e a Mato Grosso. Então, esse texto formou uma sequência de questões e entre elas havia esta. Olhem lá. Essa é uma questão que você tem que esperar na prova, né? A questão de vocabulário. O segmento cujo sentido está corretamente expresso, em outras palavras, é, letra A, além da indefectível farinha, sem contar a eventual moagem. Você fala, professor, mas que confusão. Mas por que confusão, gente? Vamos lá. Vamos agora chegar mais perto, respirar diferente, vamos começar a entender. Moagem é a forma como a farinha é feita. Moinho de pedra, o moinho, né, que faz a farinha. Então a gente percebe que moagem tem uma relação com farinha, mas jamais você poderia dizer que são sinônimos. Mas não cria uma confusão, um campo de confusão? Exatamente por causa da proximidade entre a farinha e o modo como ela é produzida. Indefectível significa infalível. E é na palavra indefectível que você acharia o grande erro. O que é indefectível jamais será eventual. O erro objetivo, aquele erro que você tinha que achar na prova, saía na palavra indefectível. Tá bem? O que é infalível não é eventual. Ali se diz, então, que em todas as refeições havia farinha. Em todas as refeições havia farinha. Então, moagem já está errado, mas o eventual é que me dá total garantia. A letra B, muito fácil, feito de véspera, ritualmente preparado, nada a ver. Esse de véspera que foi feito no dia anterior, só. Não tem nada de religioso, de ritualmente preparado. Letra C, tido em grande conta. Em grande conta é em grande quantidade, não tem nada a ver com caro, ok? Então, com um breve tempo de trabalho, você excluiria a letra B e a letra C, e com um pouquinho mais de tempo gasto, chegaria à conclusão que a letra A também está errada. Restando, então, duas alternativas, que é esse o grande trabalho que cada um de nós tem que desempenhar na prova. 5 alternativas, 3 ficam fora, 2 se mantêm. Para agora mudar o ritmo, respirar de outro jeito, ter mais calma agora. E se você chegar a essas duas e não conseguir enxergar a alternativa correta, vai fazer outra coisa na prova. Volta depois. Não podemos desperdiçar essas questões em que, na maioria das vezes, o problema está na má leitura. Tá legal? Vamos lá. Arranchar-se e cuidar da ceia. Abancar-se e servir o jantar. Essa é uma alternativa que é difícil de não ser escolhida.
a proximidade, a estreiteza entre o original e as trocas sugeridas é muito grande. Dá vontade de já dizer que a D é correta. Daí você vai para a letra E e aparece lá. Impediam que se prolongasse, obstavam que se estendesse. Prolongar e estender, tudo bem. E obstavam, gente? Obstavam é uma palavra que não é do nosso âmbito contemporâneo. Talvez tenha sido usado lá atrás. Hoje em dia é muito difícil. Você não lê num livro, num jornal, numa revista, é muito difícil. Mas no âmbito jurídico se usa. O juiz deve obstar o processo. O juiz vai obstar o processo. É muito comum no mundo jurídico. Então, os formados em direito, nessa hora, pela riqueza vocabular que contém ainda o discurso jurídico, o estudante de direito, aquele que formou-se em direito, vai ter uma vantagem, uma grande vantagem nessa hora. Obstar vem de obstáculo, gente. Obstar vem de parar, de criar um obstáculo, de impedir que alguma coisa continue. Então, o juiz vai obstar o processo, ele vai impedir que o processo dê sequência. Então, obstar e impedir são sinônimos perfeitos, irretocáveis. Não me fale nada. Esta era a alternativa correta, mas de maneira perfeita. Vamos à lousa, então. Impedir e obstar são sinônimos perfeitos. Prolongar e estender também cabem. Impediam que se prolongasse, obstavam que se estendesse. Olha a prova alternativa correta. E daí nos assusta. Por que a D está errada? Porque arranchar-se é montar o rancho. Limpar o lugar, pendurar as coisas, armar uma rede, fazer uma cabana. Diferente de abancar-se, que é sentar-se a um banco. Mesmo que abancar-se é o que fazemos quando arranchamos, eles não são sinônimos, não. Arranchar é uma coisa, abancar é outra. Cuidar da ceia é processá-la, descascar, tirar a pena e assim por diante. Diferente de fazer aquilo que está pronto, servir o jantar. Então, cuidar da ceia não é sinônimo de servir o jantar. Se você falar assim, cuida da ceia, serve a ceia, é completamente diferente. Professor, cuida da ceia. Ah, meu filho, não me peça isso. Servir o jantar, deixa comigo. Vou lá, coloco a comida no teu prato. Então, não são sinônimos. Só que a letra D, ela é artesanalmente preparada para ser consumida em ritmo industrial. Pronto. Se você entender isso, parabéns. Produzida artesanalmente para ser consumida em um ritmo industrial. Pronto, acabou. A banca vai lá meticulosamente montando isso daí. E você, no afã de controlar tempo, fazer as questões, a pressa é inimiga agora, muito inimiga. E aí você está percebendo. Se nós não tivéssemos a letra E na prova, a prova fosse da letra A até a letra D, eu teria que escolher a letra D de dado. Porque daí, entre as alternativas, a letra D seria aquela que mais se aproximasse de uma alternativa ideal. Por isso que a gente percebe, a que concorre com a verdadeira, ela é quase verdadeira, mas há alguns senões, há alguns defeitos. E a verdadeira, ela é mais plena, mais adequada. Não há alternativa impecavelmente correta, 110% perfeita, não. Mas há algumas que são mais, outras menos. E quando você trabalha com mais e menos, você trabalha com intensidade. É aí que você tem que sentir que, com nervosismo, com pressa, a intensidade já está declarada. É uma intensidade que vai atropelar esse momento de leitura detalhada, esse momento de sintonia fina, de entender como a banca trabalha e como combater esse jeito. Se você jogar o jogo da banca, aí fica fácil a banca ganhar. Tá bem? Vamos a uma segunda parte que há no mundo, né, da interpretação de texto. Qual é outro lugar da interpretação? A gramática. A banca olha para a gramática e produz, a partir do texto, variadas questões. E a tua prova tem toda essa cara. A hora que a banca começar a dizer na linha 10, na linha 15, é sinal que a Fundação Carlos Chagas fugiu do padrão dela.
Ela faz questões independentes. Quando ela começa a remeter ao texto, você vai ter um grupo de questões mais tenso por causa disso. É uma gramática que precisará trazer também uma lição de interpretação de texto. Olha o exemplo aqui, ó. O técnico de enfermagem Jorge Ricardo Pontes, com o objetivo de me fazer sentir mais segura, segurou minha mão durante todo o exame. Perceba assim, ó, quando usamos no plural, todos os exames, aí nós não temos outra forma de construir. O artigo tem que ser usado. Mas no português nós temos, no singular, todo o exame, e temos também a chance de construir todo exame. E no português isso produz uma diferença. Sacaram? Que muitas vezes você não nota, mas dizer todo o exame e todo exame é diferente. Todo exame é o exame inteiro. Então, se o exame durou 1 hora o cara ficou segurando a mão. Agora, todo exame é cada um dos exames. É qualquer um dos exames. O que altera o sentido. Então, o todo o ou todo no português pode produzir um sentido diferente. Então, tem um pé na gramática e um pé na interpretação. Tá legal? Então, na prova, a alternativa errada, porque o todo o não está errado. Está perfeito. Tá bem? Não há um desvio gramatical, não. Veja o número 10 para nós concluirmos. Olha lá. Sobre a frase, as minhocas que, as quais. Então, parem. Será que você esqueceu? Claro que não. Esse que, as quais, pronome relativo. Se é pronome relativo, estamos diante de uma oração chamada adjetiva. Se ela vier com vírgulas, como aí está, ela é uma oração adjetiva explicativa. Professor, me esqueci. Volta lá e estuda. Dá uma vontade louca de apostar com você, dizendo, essa questão vai estar lá na tua prova. É a cara da tua prova. Vai pegar um trechinho e vai perguntar sobre o pronome relativo, a vírgula e o sentido. Tá bem? Quando usamos a oração adjetiva explicativa, lembre da bolinha pintada plenamente. Falamos do todo, generalizamos. Ou seja, as minhocas que não conhecem civilização queixam-se quando as arrancamos da terra. Aí eu falo de todas as minhocas. Todas elas não conhecem a civilização. Não é uma ou outra, são todas. Por causa da vírgula. Se eu tirar essa vírgula, eu mudo o sentido, mudo a classificação. Então, observem, é correto afirmar que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do que se diz, restringindo o alcance do termo minhocas? Sim. Se eu tirasse as vírgulas, eu passaria a ter a oração adjetiva restritiva. E aí você entende o que a banca está dizendo. Por isso que eu tenho que ter isso na memória. E alteraria o alcance do termo minhocas, ou se alteraria porque, pense na bolinha agora pintada parcialmente. Pense na bolinha pintada parcialmente. Se ali eu retiro as vírgulas, eu passo a dizer que algumas minhocas não conhecem civilização. Eu passo a dizer que entre as minhocas, algumas que não conhecem civilização, o que torna pressuposto que algumas conheçam, mudando o alcance do termo minhocas. Com vírgula, todas elas não conhecem a civilização. Sem as vírgulas, algumas não conhecem a civilização. Tá bem? Então, na prova alternativa corretíssima, perfeita, e você não pode ir para a prova sem esse conhecimento, que nasce na gramática e deságua na interpretação de texto. Tá legal? Por isso, continue treinando. Questão de paráfrase, questão de retomada, questão de sinônimos. É isso que dá para ver. Questão 1 e 2, paráfrase.
Questão 3, alguma retomada. Questão 4, sinônimos. Dá até para dizer, questão 5, uma de conjunção. Dá para ver a Carlos Chagas montando a sua questão no concurso público. Então, aí percebemos, trabalhar olhando o modus operandi da banca e praticar. Interpretação de texto é um praticar consciente, tá bem? Não abra mão de estudar, mas refletindo como a banca age. Tá legal? E faça uma boa prova, tenho lá, além da sorte, a frieza, a calma e, precisando de alguma coisa, há tempo ainda de fazer contato com o professor e após a prova estaremos acompanhando vocês. Havendo qualquer chance de recurso, estaremos organizando para vocês informações, orientando para que isso seja feito. Tá bom? Calma, na interpretação de texto, o nosso ritmo precisa mudar. Tá bom? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá!